Saudações, escritores e escritoras, sejam muito bem-vindos a essa terceira aula da trilha do livro, nosso treinamento completo, para que você consiga escrever e divulgar a sua obra literária. Meu nome é Simon César, sou escritor e agente literário, e hoje vamos falar sobre algo muito importante nesse passo a passo que a gente está traçando para que você possa viabilizar o seu livro. E vamos falar sobre tema, né? Nas duas aulas passadas, rememorando aqui o que foi falado, primeiro, colocamos a importância de você agregar um valor inerente como fator diferencial e como forte motivação para que você conclua a sua obra, e também sobre os tópicos, que são nada mais, nada menos que aqueles assuntos que você domina ou que possui muito interesse para que você possa fazer uma boa pesquisa e assim encorpar a sua obra literária com um conteúdo de extrema qualidade. E, identificados esses pontos, agora passamos enfim, para falar sobre a temática, né? E a importância dela para o seu livro. Primeiro, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter um foco, né? A gente tem que, quando a gente está conversando sobre algo, qualquer coisa que seja com as pessoas ao nosso redor, normalmente nós estamos ali falando sobre uma linha de assunto, nós temos uma linha de raciocínio. Se eu estiver conversando aqui com você, por exemplo, sobre como escrever um livro, eu não vou começar a falar aqui sobre receitas de bolo, né? Ou sobre qualquer outro assunto que não diz respeito a como escrever um livro, né? O princípio, inclusive, dessa playlist é fazer com que você tenha um passo a passo inicial para que você possa escrever o seu livro. Logo, quando a gente fala a respeito disso, é muito importante que você entenda que, assim como você precisa concluir o seu raciocínio numa conversa formal ou informal, é necessário que o seu livro também siga a mesma linha. Então, quando você está falando sobre um determinado assunto, quando você quer agregar alguma informação, quando você normalmente tem alguma conversa de valor ali a acrescentar para a pessoa, você segue ali as variantes daquele assunto e vai falar abertamente com ela até que se conclua o assunto em questão, o tema do assunto em questão. A mesma coisa vai acontecer com o seu livro. Uma vez que você tenha bem definido o valor inerente que você quer passar e os assuntos que você domina, que você fala bem, ou que você venha a buscar, né, o domínio disso através de pesquisas, você vai definir o tema da sua obra literária, ou seja, aquilo que você quer, aonde você quer chegar falando sobre o seu livro. Então, dando um exemplo aqui prático sobre o que seria para uma obra de não ficção ou de ficção, digamos que você quer falar sobre vícios, né? E você tem diversas formas, diversos elementos de falar sobre esse mesmo assunto. E eu não recomendo que você coloque vícios em diversos tipos de assuntos diferentes numa mesma obra, e eu vou explicar o porquê. Mas nesse momento vou dizer para você o seguinte: quando você quer falar sobre a temática de vício, você deve escolher um elemento apropriado para falar sobre isso. Então, digamos que você quer falar sobre vício em alcoolismo, você pode falar sobre o vício em tabagismo, você pode falar sobre vícios em drogas, né? E isso você pode agregar tanto para não ficção quanto para ficção. A não ficção poderia ser um estudo de caso, por exemplo, de uma pessoa que acabou superando o seu vício em alcoolismo, vamos colocar aqui nesse exemplo, né? E você vai descrever as etapas de um possível tratamento médico em que ele foi submetido e ele conseguiu fazer ali aquela superação, né? Ou você pode agregar diversas histórias, diversos estudos de caso de pessoas que passaram por esse problema e que de maneiras diferentes saíram do vício do alcoolismo, né? Ou no caso de uma obra de ficção, você pode agregar isso ao problema, né, ao drama vivido pela sua personagem principal, pelo seu protagonista. E ali você vai contar a trajetória dela de uma maneira que você vai decidir se totalmente baseada numa história criada pelo que você está escrevendo ali na sua obra literária, ou se baseada na vida de alguém, e ali você acaba transformando aqueles fatos para que o seu livro seja viabilizado. Então é muito importante que a gente entenda essa diferença, porque, como eu estava falando aqui há pouco tempo e disse que iria explicar,
é recomendável que você não tenha uma diversificação de assuntos sobre o mesmo tema, principalmente quando você está iniciando. Depois que você já tiver uma experiência como escritor, principalmente aqueles que querem viver da carreira literária, será mais confortável que você fale sobre diversas formas de vícios, por exemplo, aqui colocando algo que a gente começou a falar, porque você vai ter mais facilidade de fazer com que as pessoas se envolvam no assunto em questão, justamente pela experiência que você já adquiriu em falar sobre diversos assuntos e ainda assim fazer com que a leitura continue imersiva para as pessoas, continue interessante. E eu posso dizer isso de uma forma bastante empírica, até pela minha própria obra literária. O tema aqui, trazendo esse estudo de caso aqui, falando novamente do exemplo do meu livro, fala sobre guerra ideológica. Esse é o tema do meu livro. Porém, junto com esse tema, ainda para falar sobre a guerra ideológica, né, e a descoberta da verdade para que aquela guerra encontre-se um meio para acabar com ela, eu acrescentei uma outra temática envolvida, que seria a Inquisição. No caso, tem uma ilustração sobre a Inquisição ali, utilizando um fator religioso na obra literária, falando sobre aquele período ali em que as pessoas eram amedrontadas pela Inquisição, do reino em questão, do reino fantástico que é abordado no meu livro. E posso dizer com alguma segurança que, até por ter sido a minha primeira obra literária, eu encontrei muitas dificuldades em falar para as pessoas sobre a guerra ideológica e, ao mesmo tempo, não me desfocar disso, fazendo com que as pessoas pensassem que eu estava falando unicamente de um aspecto religioso. A religião, no caso, que está envolvida aí em todo esse ambiente, em toda essa esfera da guerra ideológica, é um elemento, é um tópico, né? Como falamos na aula passada, em que eu preciso, né, e já tenho bastante experiência e expertise para falar a respeito do assunto, para que ilustrasse exatamente essa temática que está envolvida aí no meu livro, que é a guerra ideológica, né? A forma de acabar com essa guerra ideológica que domina o ambiente da minha obra literária. Entretanto, algumas pessoas podem ter interpretado que eu estava falando ali sobre uma questão religiosa, sobre algum combate extremista de religião e tudo mais, que realmente está envolvido na obra literária, mas para aqueles que leram vão entender que a temática, quem teve um olhar mais atento, no caso, ao que eu estava passando ali, vai ter essa noção de que o que eu queria mostrar era uma resolução sobre guerras ideológicas, né? Sobre diversas vertentes ideológicas que surgem, e a partir delas, a partir da divergência entre elas, você acaba criando conflitos que podem ser extremados, né? Então isso é muito importante. Quando você acaba diversificando os tópicos, você tem que tomar muito cuidado para que o seu tema também não se desvirtue. E aí você acabe fazendo as pessoas pensarem que aquilo que você começou falando, na verdade, não é mais o foco do livro. Então, é um cuidado que, felizmente, acho que cumpri a minha missão, ainda que não fosse um escritor experiente quando lancei o meu livro, mas depois, através de diversos estudos e através de diversas técnicas, eu consegui, hoje, consigo fazer uma vendagem muito melhor dessa ideia do que outrora, né? Que eu tinha que ficar pensando muito para explicar para as pessoas do que se tratava o meu livro. Então, hoje, apesar de ser mais fácil, eu posso dizer que é uma experiência bastante complexa, principalmente para quem está começando a escrever um livro. Então, trazendo aqui ainda para o exemplo que foi colocado sobre uma possível temática de vícios, se você englobar no mesmo livro, por exemplo, digamos que você coloque aqui numa obra de ficção o protagonista com vício em alcoolismo e um personagem secundário, né, que tenha vícios em tabagismo, digamos assim, você pode acabar caindo numa armadilha, né? Se a personagem é viciada em tabagismo, que é secundária, acabar ficando mais interessante do que o primeiro, você pode, durante o seu próprio processo criativo, durante a própria escrita, acabar se perdendo e dando mais atenção à personagem que é viciada em tabagismo, né? E isso
vai fazer com que aquela linha projetual que você traçou no início, pensando em contar a trajetória daquele protagonista, né, ou para uma história de superação, ou para um final trágico, dependendo de qual for o seu foco, e vamos falar também sobre isso, para que você aprenda a definir essa linha e esse foco, você pode acabar sofrendo com alguns problemas do tipo, você chegou na metade da obra, descobriu que tinha escrito uma personagem mais interessante do que o seu protagonista, e no final das contas você acaba se travando ali naquele caminho e se arrependendo muitas vezes de ter dado enfoque para aquele protagonista e não tornado a personagem viciada, no caso, em tabagismo como foco, seja pelo arquétipo que você construiu dela, seja pela personalidade que ela possui, a dinâmica e coisas nesse sentido, que podem fazer com que você acabe se arrependendo daquilo que você projetou no início. E isso, por incrível que pareça, é uma das causas, inclusive, do bloqueio criativo, que é algo que eu combato muito, tanto com os meus alunos do coaching ou alunos já dos meus treinamentos, que são esses processos que não são planejados com antecedência, podem acarretar em uma série de problemas posteriores, inclusive quando você já tem o seu livro já muito avançado. Então, pensar nisso é importante porque, principalmente, como eu disse, para os autores iniciantes, se você quer falar sobre um determinado tema, primeiro condense as informações em um só assunto. Use um dos tópicos que você escolheu, fale muito bem sobre ele, né, e agregue-o como uma temática do seu livro. Né? Tente essa experiência antes de tentar fazer diversas outras temáticas envolvidas, mesmo que sejam diversos elementos que se comuniquem com a mesma temática, como é o caso dos vícios, das diversas formas de vício. Escolha um que vai fazer com que do início ao fim as pessoas entendam do que você está falando, entendam aquilo que está em jogo de fato, o que a personagem precisa vencer, né? Se estamos falando de um alcoólatra, no caso, que ele consiga superar aquilo, ou o final trágico que foi feito, ou dependendo se você for um escritor ou uma escritora de uma obra de não ficção, é muito importante também que você entenda que diversificar esses assuntos, falar sobre eles em determinado estudo de caso, por exemplo, onde você vai agregar diversos estudos sobre diversos tipos de vícios, pode ser algo muito complexo para que você execute como a sua primeira experiência literária. Então, não tenha vergonha de fazer dessa forma, não tenha vergonha de ir pelo caminho, entre aspas, mais fácil. Né? Na verdade, isso se trata de um domínio técnico que você precisa e é muito recomendável que você faça antes de tentar se embrenhar por caminhos mais complexos. Né? Posso dizer isso também como escritor de literatura fantástica. É muito mais difícil que eu agregue, por exemplo, uma obra como George Martin fez em As Crônicas de Gelo e Fogo, onde ele protagoniza diversos personagens e diversas situações ali temáticas que podem envolver cada um, do que eu criar um protagonista, uma linha de um protagonista só, com aqueles personagens satélites ali interagindo com a protagonista e fazendo com que a história dessa protagonista caminhe. Né? E assim a temática fica muito mais simples no caso de se mostrar, até que de fato você, como escritor, tenha todo o material envolvido e toda a técnica necessária para que você crie uma história extremamente complexa. É muito bom que nós consigamos, como escritores, ter essa consciência de que para ser um bom escritor você não precisa tentar pular para o patamar de um outro nome já grande na literatura mundial, ou tentar copiá-lo daquela mesma maneira quando você ainda está escrevendo a sua primeira obra literária. Então, focar numa temática com um elemento bem definido vai fazer com que você tenha muito mais facilidade e vai evitar problemas futuros, como o bloqueio criativo, como arrependimentos de algo que não foi planejado, mas de toda forma, eu quero que você tenha toda a tranquilidade para saber que aqui nós vamos passar o passo a passo, inclusive para que você faça todo esse planejamento até a execução
do seu livro, né? Até propriamente você começar a escrever a primeira frase da sua obra literária, tá legal? Então é isso, e vou aqui fazer mais uma proposta de exercício, como em todas as aulas a gente fala aqui. Como você já deve imaginar, a questão aqui agora envolve que você decida sobre uma possível temática, se baseando tanto no seu valor inerente definido, quanto nos tópicos que você já também identificou, sejam eles por fonte de pesquisa, aqueles que você precisa aprimorar, ou aqueles que você já domina. Então, escolha a temática do seu livro, é a primeira proposta de exercício que a gente vai colocar aqui para você pensar a respeito, e uma outra também, ainda aqui nesse corpo de exercícios, para que você identifique a temática de uma obra literária em que você pretende escrever, do gênero que você quer escrever, e cite aqui também qual é a temática que você está colocando, aliás, que você identificou, desculpe, nessa obra literária, para que você tenha uma referência também, para que você possa usar no seu livro enquanto você estiver no processo criativo e exercitando a sua leitura, que é de suma importância para qualquer escritor. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula também vamos falar sobre questões importantes para que seja dado mais um passo. E aqui, como eu disse, vamos procurar fazer realmente um passo a passo, um material ordenado para que você siga e consiga naturalmente escrever a sua obra literária e viabilizá-la no mercado, tá bom? Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima aula.